Ah, boa tarde, pessoal. Então, finalmente consegui aqui um tempo para poder gravar essa outra aula sobre matrizes quadradas, né? E aqui eu vou tratar do conteúdo que eu disponibilizei em PDF lá no Classroom, né? Só que de forma desenvolvendo passo a passo, né? Então é o seguinte, como eu disse, vamos tratar de matrizes quadradas e a relevância de ter um tópico especial destinado só a matrizes quadradas é o seguinte, é que a gente viu que nem sempre é possível somar ou multiplicar duas matrizes, né? Pois para fazermos isso, lembra lá da regrinha, né? Que o número de colunas da primeira matriz tinha que ser igual ao número de linhas da segunda para você conseguir multiplicar uma pela outra. No entanto, quando a gente considera apenas matrizes quadradas de uma ordem n qualquer, esse tipo de inconveniente desaparece de uma vez por todas, né? Assim a gente pode fazer tranquilamente as operações de adição, multiplicação por escalar, transposição, enfim, qualquer operação desse tipo a gente pode fazer sem ter que fazer esse tipo de análise antes entre a quantidade de linhas e colunas e tudo mais, né? E as matrizes quadradas têm uma importância especial para o conteúdo que a gente vai ver em seguida, que é o de determinantes, né? Já que determinante é um conceito que pertence apenas às matrizes quadradas, né? Então é o seguinte, vamos começar aqui definindo que uma matriz quadrada, ela é dita quadrada, se ela tiver o mesmo número de linhas e colunas, né? Em termos gerais é apenas isso. Como exemplo, você pode pegar aí uma matriz do tipo A, igual o exemplo que está no livro, 1, 2, 3, -4, -4, e 5, 6 e 7, né? Isso é uma matriz quadrada de ordem 3. Né? Em vez de a gente falar uma matriz 3x3, né, que é 3 linhas, 3 colunas, se você disser que ela é quadrada, já fica subentendido que o número de linhas e colunas são iguais. Então basta dizer de ordem 3 e está resolvido o problema, certo? Ou um outro exemplo que está no livro, uma matriz B, com entradas 2, -5, 1, 0, 3, -2, 1, 2 e -4. Né? Então, é isso. São dois exemplos aqui de matrizes quadradas. Elas você pode somar, você pode multiplicar por um escalar, subtrair, tirar a transposta e sempre vai se manter uma matriz quadrada como resultado, certo? Então, outro conceito relacionado à matriz quadrada é o conceito de diagonal e traço, né? Então, vamos por partes aqui. O diagonal, na verdade, a matriz ela tem duas diagonais. Tem essa diagonal aqui, que é chamada de principal, e essa daqui de secundária, né? Na maior parte eu creio que em todos os exercícios que eu passei, sempre que se falar em diagonal, vai ser a principal, por isso que eu coloquei ela aqui já destacada, né? Então, a diagonal principal, ela consiste nos elementos de índice iguais, né? Então, você pode definir assim, consiste de, de elementos com índices iguais. Iguais. Ou seja, ele está se referindo aos elementos A1, A22, A33, até chegar no ANN, se for uma matriz de ordem N, né? Então aqui ó, o A1, A22, A33 são os índices de elementos iguais. São os elementos de índices iguais, quer dizer. E assim, tendo definida a diagonal principal, o conceito de traço ele consiste em simplesmente somar esses elementos da diagonal principal, né? Então, traço a gente pode definir assim, da maneira como eu falei mesmo. É a soma dos elementos da
de diagonal principal. Certo? E assim a gente vai representar o traço com o símbolo TR, né, que significa traço, e dentro dos parênteses a matriz que você está considerando, digamos aqui a matriz A. Né? Assim, traço de A então vai ser o somatório dos elementos de mesmo índice, né? Então pode ser assim, tipo AIJ para I igual a J. Né? Isso significa o quê? Somar os elementos A11 com A22, com A33 e assim até completar todos os elementos da sua matriz. Depende da ordem que ela for. Né? Por exemplo, o traço dessa matriz A aqui, por exemplo, vai ser o quê? 1 somado com menos 4 somado com 7. 1 somado com menos 4 somado com 7. Né? Ou seja, 1 menos 4 dá menos 3, somado com 7 dá 4. O traço da matriz A é 4. O traço da matriz B, mesma coisa, somar os elementos da diagonal principal. Né? Ou seja, 2 mais 3 somado com menos 4. Então fica 5 menos 4 dá 1. Certo? Em dois exemplos o conceito é bem simples de assimilar mesmo. O traço ele tem um teorema que a gente vai utilizar ele em algumas situações. Ele diz o seguinte, que sejam as matrizes A e B quadradas de mesma ordem e K um escalar qualquer. No nosso caso, os escalares que a gente está considerando é do corpo dos números reais. Né? Então, quando fala K um escalar qualquer, ele está se referindo a um número real qualquer. Certo? Aí ele diz que nessas condições vale o seguinte, eu posso afirmar que I, primeira afirmação, traço da matriz A somado com B é a mesma coisa que você tirar primeiro o traço de A e somar em seguida com o traço de B. Segunda afirmação, que ele afirma ser verdade, é o traço de uma matriz K vezes A. Né? Ou seja, K, um número real, multiplicado por A, é a mesma coisa que você pode tirar esse K aqui de dentro do seu argumento e multiplicar pelo traço de A. Traço de A. Certo? Outra afirmação que ele dá é a seguinte: o traço da transposta, né, ou seja, de A a T, né, é a mesma coisa que o traço da sua matriz A. Então, é como se o conceito de traço aqui ele fosse algo imutável, né? Mesmo quando você tira a transposta. Né? Então, é algo que você pode trabalhar para outras definições. Né? Então, o traço de A vezes B, né, o produto da matriz A por B, vai ser o mesmo que o traço de B vezes A. Que é interessante, né? A gente sabe que A vezes B geralmente é diferente de B vezes A, mas o traço de A vezes B é sempre igual ao traço de B vezes A. O livro ele não traz as demonstrações dessas afirmações, mas não são muito complicadas de se fazer, tanto que eu vou aqui tentar esboçar uma ideia da demonstração da primeira afirmação que ele faz, né? Demonstração de I. Ele diz que o traço de A mais B é igual ao traço de A mais o traço de B. Né? Então, beleza. Vou definir aqui uma matriz simples de 2 por 2, né? Só para dar menos trabalho nos cálculos. Vou definir aqui a minha matriz A como A11, A12, A21, A22. Né? E a minha matriz B como sendo B11, B12, B21, B22. Né? Beleza. E agora ele quer o traço de
A mais B, no traço de A mais B. Então, fazer aqui primeiro o traço A mais B. Então eu quero traço de A mais B. Primeiro eu vou fazer a soma de A mais B. Então, A mais B vai ser o quê? Eu vou somar o elemento da primeira entrada de A com da primeira entrada de B. A11, B11. E a mesma coisa com os outros elementos. B12, B21. Escrevi errado. A21 mais B21. E A22 com B22. Né? Então essa é a minha matriz A mais B. Então o traço de A mais B é a soma dos elementos da diagonal principal. Né? Eu vou somar esses elementos aqui. Então, ó, é A11 mais B11 mais A22 mais B22. Né? Então eu digo que o traço de A mais B vale isso. Agora, vamos calcular aqui isoladamente o traço de A. Quem é o traço de A? A11 mais A22. A11 mais A22. E o traço de B. O traço de B é B11 mais B22. Então reparem bem que o traço da soma das matrizes A e B, o traço de A mais B, é A1 mais A2 mais B, A11 mais B11 mais A22 mais B22. Vejam que esse termo aqui nada mais é do que o traço de A. Né? Da mesma forma, esse segundo termo aqui nada mais é do que o traço de B. Então, dessa forma, eu posso afirmar que o traço de A mais B, de fato, é o traço de A somado com o traço de B. E assim você prova a primeira das afirmações. Recomendo que vocês façam as demonstrações dos itens seguintes, são tão simples quanto estes. Né? Só você mostrar um lado e depois calcular o outro e mostrar que eles são iguais. Né? Uma forma de se fazer